Bem-vindo ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Portugal Amanhã. E esta semana falamos sobre educação, também ensino superior, e a pergunta é, deve haver uma reforma na educação para que ela seja mais prática e que fomente um maior espírito crítico nos alunos, em vez de ser demasiado orientada para modelos clássicos de decorar matérias densas, como muitas vezes criticam os alunos? Comigo tenho Pedro Santa Clara, diretor da Escola 42 e da TUM Coimbra, é professor de Finanças na nova SBE, que foi, aliás, um dos mentores e impulsionadores no campus de Carcavelos, e Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra há 5 anos, onde leciona desde 1989 e onde se formou em farmácia. Muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade, agradeço mesmo muito, ainda por cima quem veio de propósito de Coimbra. Já sabem que têm cerca de um minuto e meio para a defesa da tese, depois podemos interromper à vontade, é um debate de pensamento livre e convencionou-se, e agradeço bastante, podemos abolir, se não se importarem, os magnífico reitor, senhor professor doutor, podemos tratar pelos nomes. Pedro, começo por si. Qual é a visão relativamente a este desafio? Bem, nós temos um modelo pedagógico no ensino em geral que dura há séculos e que consiste em pôr uma turma que pode ter 30, 50, 100 pessoas, às vezes mais, numa sala, num anfiteatro, ouvir um professor explicar a matéria e que depois é avaliado o conhecimento com o exame no fim da cadeira. E este modelo pedagógico foi o único possível durante séculos, resultou e funciona e é o que está implementado. Eu estou convencido que vai ter finalmente agora concorrência. Vamos ter muitas alternativas pedagógicas. O exemplo da Escola 42 é um entre vários outros possíveis, é uma escola em que os alunos estão fisicamente presentes, em que há muita interação com os alunos, em que os alunos aprendem motivados por desafios que lhes são lançados através de uma plataforma pedagógica gamificada e o modelo que assenta talvez nos dois princípios mais fundamentais da pedagogia, que são aprender fazendo, aprender motivado por um problema, por um desafio que queremos resolver e aprender uns com os outros, perceber que a aprendizagem é um fenómeno social em que tem que haver muita interação. Nós sabemos em pedagogia há mais de 100 anos, seguramente desde o Jean Piaget, as virtudes e os defeitos, enfim, de cada modelo pedagógico, simplesmente até agora não havia alternativa. Agora, finalmente, estamos a chegar a uma altura em que a tecnologia possibilita modelos mais eficazes de pedagogia e a mudança vai acontecer. Para mim, a grande dúvida é o que é que vai acontecer às nossas instituições de ensino atuais. Mas isso pode ficar a questão no ar. Claro, vamos ter uma disrupção tecnológica e como é que se faz a adaptação a essa disrupção é para mim o tema fascinante que certamente vamos poder falar. Amílcar, enfim, tenho alguma dificuldade em tratar o seu reitor da Universidade de Coimbra, mas ok, convencionámos que é pelos nomes e a mesma coisa, obviamente, com o Pedro. Qual é a sua visão relativamente a este tema? Eu tendo a concordar com o Pedro. Obviamente que as dinâmicas atuais são diferentes das dinâmicas eu diria até pré-pandémicas, não é? Que veio trazer muita modificação, muita alteração na forma como nós olhamos nomeadamente para a utilização de tecnologia, a vários níveis, mas também no ensino, aprendizagem. Enfim, eu sou um bocadinho menos otimista, diria eu, do que o Pedro, no sentido em que eu creio que no ensino superior depende das áreas. Há áreas onde manifestamente a componente prática é uma componente do aprender fazendo, é uma componente onde a intensidade se justifica mais e é até bastante necessária. Áreas há onde, digamos, a prática não é tão evidente, não é? E estou-me a lembrar, por exemplo, das ciências sociais ou de áreas como a filosofia, a história, etc., em que nós temos que saber conjugar novidades, inovação pedagógica, mas também olhar ao caso em concreto. Não é? E o caso em concreto não são todos iguais. Portanto, eu acredito que vamos ter seguramente, e estamos já a fazê-lo, muitas novas aproximações de como fazer melhor. Agora, em relação àquilo que as universidades e os politécnicos, e ensino superior em geral, pode dar, eu creio que nunca nos podemos esquecer
que é o nível mais alto de ensino, onde, para além do ensino, há outras missões, não é? A missão da investigação, da inovação, e, portanto, as universidades e os politécnicos têm que ter essas outras missões que complementam a do ensino. E, portanto, eu não focaria a coisa só no ensino, e creio que nós temos, naturalmente, um futuro para fazer, sendo certo, como diz o Pedro e bem, que não podemos continuar com a metodologia que usamos há 100 anos, ou até há mais do que isso, em que é expositiva, em que os alunos não participam, em que as salas de aula têm as pessoas caladas e o professor está a falar, e, enfim, isso é algo que, enfim, não é motivador, não é pedagogicamente interessante. Os alunos muitas vezes criticam, eu estava a referir há pouco no lançamento deste debate, a questão de às vezes serem os chamados cadeirões, portanto, matérias muito densas, mas por outro lado, essas cadeiras são importantes de transmitir, digo eu. Eu partilho dessa opinião, não necessariamente nos mesmos moldes e com a mesma metodologia, mas há uma coisa que na minha opinião, não há assim muitas dúvidas, que é nós, e quando falo nós, estou a falar do ensino superior em geral, nós temos a obrigação, ou o dever, ou a missão, se quiser, de colocar o conhecimento, produzir conhecimento e colocar esse conhecimento ao serviço da sociedade. Penso que estaremos todos de acordo. A produção de conhecimento obriga, em muitos casos, décadas de desenvolvimento, de investigação. Portanto, nós temos que produzir conhecimento, e a produção de conhecimento não se faz por osmose, faz-se trabalhando, faz-se investigando, e temos que ter presente essa faceta que, na minha ótica, será sempre a grande força das universidades. Quando se fala mas precisamos de uma reforma, de facto, do ensino superior, algumas coisas é necessário mudar, mas sempre que se fala em reforma, as coisas realmente são reformadas ou já estamos fartos da palavra reforma? Eu acredito relativamente pouco nesse tipo de grandes mudanças estruturais de um sistema inteiro. Eu acho que vamos passar os próximos 10 anos um período de experimentação intensa de novos modelos. Eu falei-vos um bocadinho da história da 42, acho que a inteligência artificial vai permitir não só gerar experiências de aprendizagem muito mais ricas e interessantes, como de certa maneira vai permitir a que cada aluno tenha quase que o seu explicador privativo, infinitamente paciente e sempre disponível. E aquilo que vemos hoje em dia é não só as grandes empresas tecnológicas, a Microsoft ou a Google ou a Apple, a investir bilhões em educação. É uma das últimas indústrias que ainda não foi, de certa maneira, tomada pela tecnologia. Temos startups de tecnologia de educação, chamadas EdTechs, a surgir a um ritmo impressionante. Quer dizer, o ano passado, salvo erro, foram investidos 28 mil milhões de dólares em startups de tecnologia de educação. Hoje em dia, o conhecimento democratizou-se. Uma universidade como a MIT pôs todos os seus cursos online há mais de 10 anos, gratuitamente. Qualquer pessoa pode ir assistir àqueles cursos. Em praticamente todos os temas, enfim, com algumas exceções muito de ponta, se nós estivermos verdadeiramente interessados em aprender, vamos encontrar o conhecimento disponível praticamente de forma gratuita. O que é preciso é criar uma experiência de aprendizagem que nos motive a querer aprender. Nós todos temos ninguém praticamente no mundo tem esta capacidade de se dizer vou aprender um tema muito difícil sozinho, fechado no meu quarto, compro os livros e vejo os filmes e vou aprender por mim. É preciso criar uma experiência que tem uma componente social, de interação entre pares, professores, seja o que for, e motivação para levar as pessoas a aprender. Agora, esta mudança vai acontecer e a dúvida grande que eu tenho é como é que as universidades vão reagir a isto. E em particular porque as universidades são muito regulamentadas, têm muita dificuldade em inovar. Em Portugal há toda uma máquina liderada pela A3ES, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, etc., que põe um colete de forças sobre o que as universidades podem fazer. Por outro lado, as universidades tendem a ser
entidades muito colegiais, e isto dito assim é bom, mas ao mesmo tempo acabam por ser também um pouco umas cooperativas de professores, em que muitas pessoas, muitas entidades têm poder de bloquear a mudança. É muito difícil criar uma mudança profunda pedagógica numa universidade, porque o conceito científico daqui, o conceito pedagógico da acolá, ou não sei o quê, pode bloquear, e não há poder, não é uma empresa em que um reitor possa impor, seja o que for, praticamente aos professores. E em terceiro lugar, as universidades sofrem um bocadinho pelo seu próprio sucesso passado. A Universidade de Coimbra tem 700 anos... Sim, 33. 733 anos de sucesso, que são uma das universidades mais antigas do mundo. Tende a olhar para esta inovação um pouco como a Kodak olhava para aquela câmara digital de baixa resolução que aparece metida no meio de um telemóvel, que é, nós fazemos qualquer coisa de muito melhor. Mas todos os processos de disrupção tecnológica que nós já vimos começam assim. Há um novo concorrente. Só para aproveitar. Claro. Isto é uma boa provocação. A Universidade de Coimbra sente-se um pouco como a Kodak. Isto é uma provocação do Pedro. Não mesmo. Não assenta nem enfia o barreto. Não. Eu não estou a chamar Kodak. Sim, eu, aliás, a esse respeito, costumo dizer que enfim, as pessoas não têm às vezes a noção, mas a Universidade de Coimbra, com os seus, está quase a fazer 734, fazem dia 1 de março, com as suas mais de 7 séculos, é uma das organizações mais antigas que Portugal conhece e com uma marca forte no mundo inteiro. E nenhuma organização com 7 séculos se consegue manter viva e ativa e dinâmica se não souber reinventar no dia-a-dia. E, portanto, a Universidade de Coimbra tem feito o seu trajeto ao longo dos séculos, orgulhamos no nosso legado, mas não vivemos nem dele nem para ele. E, portanto, obviamente nós temos os nossos objetivos, temos os nossos projetos, as nossas pessoas, a nossa gente, a nossa comunidade académica, e estamos manifestamente a olhar para o futuro e a preparar o futuro. E, portanto, não entramos em nenhum processo de negação em relação a nada disto que o Pedro disse. Mas aquela ideia que há pouco falámos, será necessário uma reforma no ensino superior para dar maior poder às universidades? Alguns dos aspectos que o Pedro estava a referir. Eu acho que há aqui uma questão. O Pedro tem razão, enfim, é um indivíduo, uma pessoa muito inteligente e até bastante visionário, isso toda a gente sabe e reconhece, e ele tem razão numa parte, ou em tudo aquilo que ele disse, não disse foi tudo. Aquilo que eu entendo é que nós na universidade, e talvez um cargo de reitor permita ter maior sensibilidade para isso, nós numa universidade vamos muito para além apenas de as pessoas aprenderem, terem conhecimento e tal. Não, a universidade é um local onde o adulto jovem absorve valores, socializa, cria hábitos de responsabilidade social, de voluntariado, de prática desportiva, de cultural, e, portanto, a universidade deve ser um local de formação de seres, de jovens, portanto, dos nossos futuros, do futuro de Portugal, do futuro do país, e, portanto, isso vai muito para além do que aprender numa sala de aula ou num outro contexto qualquer de aprendizagem. Portanto, eu creio que há um papel social nas universidades que ultrapassa muito a sua área, a parte curricular dos cursos, das aulas, dos cursos, da avaliação, etc. Aquilo que o Pedro referiu em relação à agência de avaliação, que é a A3ES, ao próprio Ministério, à Direção-Geral do Ensino Superior, etc. Nós temos muitas, e à parte financeira, nós temos muitos constrangimentos. Por exemplo, ele não o disse, mas eu posso dizê-lo, enfim, no limite do limite, se um funcionário, que no fundo um docente é um funcionário da universidade, se quase negar a entrar numa nova metodologia pedagógica, o que é que eu lhe faço? Bato-lhe. Não o posso despedir. Portanto, assim, há aqui um conjunto de constrangimentos que, no limite, me impedem, a mim, como reitor, inclusivamente de aplicar uma estratégia com a qual eu fui eleito. Portanto, mas isto faz parte do próprio sistema e temos que viver com ele e aceitá-lo. E tentar, enfim, fazer o melhor possível nesse sentido. Nós temos, com certeza, N temas para abordar, mas já agora vamos pegar aqui numa questão. Porquê que, é um parênteses, porquê que acham que o tema da educação e do ensino superior, ainda por cima quando tanto se fala de sangria e a fuga dos jovens talentos para o exterior,
não está a ser debatida nos debates eleitorais. Nós estamos, a ter aqui este nosso debate. Obviamente não estamos a falar com candidatos de partidos, estamos a falar com especialistas, esse é o modelo aqui do sim ou não. Mas porquê que não está na agenda? Não acredito, eu não acho que esteja bem o ensino superior em Portugal. Acho que a fuga maciça de licenciados para o estrangeiro é um dos muitos sintomas de mal-estar ou de desadequamento entre o que está a acontecer no ensino superior e depois a atividade económica do país. Obviamente, dentro das universidades há disparidades de qualidade muito grandes. Há universidades que têm 100% de empregabilidade dos seus alunos, outras que têm taxas de desemprego à saída de 30%, se calhar às vezes 50% dos alunos. O ponto a que eu quero chegar é que temos um sistema extraordinariamente rígido. O número de vagas que cada universidade tem para cada curso é ditado por números clausos, determinado pelo Ministério, revisto muito poucas vezes ao longo da história. É assim uma herança histórica que sem qualquer capacidade de resposta às necessidades da economia. Temos todo um sistema que é a antítese da agilidade que é necessária, sobretudo em momentos de transição, em momentos de disrupção tecnológica. Toda esta máquina em que os alunos se candidatam via Secretaria de Estado do Ensino Superior às universidades, e há um algoritmo, algures no Ministério, que os aloca às diferentes universidades, carreiras de professores determinadas pelo Estado, dotações orçamentais extraordinariamente rígidas, com pouca margem de manobra, limitações ao valor das propinas pagas. Vivemos num sistema, em certa medida, ainda muito de planeamento central, quase soviético, que não funciona em geral. Já foi muitas vezes tentado no mundo, em muitas alturas, em muitas indústrias, não funciona bem, e funciona particularmente mal quando estamos numa altura em que é preciso poder experimentar, em que é preciso criar incentivos de qualidade, eu vou dizer concorrência porque sou economista. Curiosamente, se nós olharmos para as regras do ensino superior, eu sei que não foram, mas parecem desenhadas com o intuito de minimizar a concorrência e minimizar a inovação. Não está certo, não vai correr bem, não vai correr bem. O tema dos números clausos, hoje em dia, existe para proteger as piores universidades. Eu lembro que na Nova, durante muitos anos, fazíamos uma brincadeira, na Nova SBE, que era pedir todos os anos ao Ministro para aumentar o número clausos, argumentando que tínhamos 100% de empregabilidade, que tínhamos os salários à saída mais altos, etc. E todos os anos o pedido era negado. Porquê que um Ministro do Ensino Superior há de negar uma escola com muito sucesso que está disposta a aceitar mais alunos? Simplesmente porque tem medo que, se esta escola tiver mais 100 alunos, vai tirar 100 alunos à número 2, etc. E a número 10 fica sem alunos e ele tem um problema nas mãos, que é o que é que há de fazer aos professores que lá trabalham. E depois, enfim, há muitos argumentos de regionalismo, de proteção, etc., que são esgrimidos. Mas, para mim, aquilo que verdadeiramente me choca é porque é que estamos a não permitir que um número substancial de jovens tenham a melhor educação possível que lhes pode ser dada. Porque não há... estes dois pontos, para mim, são críticos. Temos que introduzir uma medida de concorrência, de incentivo aos melhores e desincentivo aos piores. Os piores têm que fechar, fecham. Isto não acontece no nosso sistema e, num momento de disrupção, isto vai ter um custo muito grande. A questão da agenda política que falávamos há pouco e o tema do ensino superior e da educação em geral, e alguns dos aspectos que foram focados, o que era necessário fazer para de facto, estes temas terem uma maior relevância social e política? Eu não tenho assim uma resposta muito óbvia para lhe dar, porque aquilo que o Pedro disse é verdade e eu tive já a oportunidade de falar com pessoas de vários partidos que me pediram inclusive para falar comigo
E aquilo que eu percebo é que, na verdade, não há uma consciência nos partidos da gravidade da situação. Nem têm soluções para ela, basicamente. E nós temos, de facto, estamos perante um problema muito grave no ensino superior, um problema muito grave no ensino, um problema muito grave na ciência, um problema muito grave, portanto, em todo o sistema. Nós temos uma rede de ensino superior que está profundamente estruturada, não é racional, não tem nenhuma lógica por trás que não seja, enfim, como é que eu ia dizer isto sem ofender ninguém, mas enfim, que não tenha nenhuma lógica relacionada com cooperativa, até talvez pior do que cooperativa, mas enfim, quando se argumenta, por exemplo, que Portugal tem mais de 100 locais ou 100 cidades onde há ensino superior, como se isso fosse uma coisa boa, enfim, depende dos pontos de vista, não é? Para mim não é uma coisa boa, porque o ensino superior não tem que estar necessariamente onde nem sequer há centro de saúde, ou não há correios, ou não há escolas primárias, se calhar. Portanto, nós deveríamos ter a noção... Não há nem alunos nem professores. Nem alunos nem professores, exatamente. E, portanto, é tudo de uma artificialidade enorme, baseada num problema que é um problema de política rasteira, que é o voto, a caça ao voto, e, portanto, enfim, eu não me meto nesses assuntos, leio-os, sei lê-los, percebo-os, entendo-os, acho que não é bom para o país e que Portugal devia olhar para o ensino superior de outra forma, porque não é puxando todos para baixo que nós temos em Portugal melhor ensino superior e melhor investigação e mais inovação e mais aquecimento da economia. Eu concordo em absoluto com o Pedro que nós devemos ter instituições, seguramente, não são muitas, mas devemos ter algumas quantas instituições que serão referência e que devem ter os melhores alunos, deverão ter as melhores condições e que também deverão ter que cumprir deveres para com a sociedade. Portanto, não é só eu quero mais e... Não. Tem de haver um caderno de encargos nestas coisas. Agora, puxarmos o sistema todo para baixo, acho que é mau. Não falar sobre ele, na minha opinião, revela muito da falta de soluções, da consciência, inclusive, do problema e ainda mais da falta de soluções que os partidos políticos não têm nem não apresentam. E a própria questão das universidades, enfim, que obviamente estão a concorrer com universidades de vários outros países, do mundo inteiro. O que é que deve ser feito? Eu percebo a linguagem do Pedro, porque embora não seja da área, eu compreendo. Aqui a questão é esta. Ele, enfim, é da Universidade Nova, eu sou da Universidade de Coimbra. Nós somos universidades, temos boas relações institucionais, mas no final do dia concorremos. Concorremos pelos alunos, concorremos para lugares nos rankings, concorremos para muitas outras coisas, para projetos, para financiamento. O que é saudável? O que é saudável. Eu não vejo nisso nenhum problema. E, portanto, eu entendo que nós não conseguimos, e partilho totalmente da visão dele, nós não conseguimos subir o nível das nossas instituições, digamos, criando um sistema somos todos iguais e, portanto, para sermos todos iguais, nós é que temos de ser o nível. Acho que isso não leva ao país a lado nenhum. E esse é um tema que penso não é um tema muito interessante para os debates políticos, porque, repito, não vejo nenhum partido nem preocupado com o assunto, nem apresentar soluções para estes temas. E só para terminar, porque eu estou muito de acordo com o que o Amilcar está a dizer, e queria só deixar um ponto, que é o ensino superior podia ser muito mais no nosso país. Quer dizer, nós olhamos para os Estados Unidos, onde há a economia mais dinâmica do mundo há muitas décadas, e vemos o papel que as grandes universidades americanas têm nisso. Quer dizer, o Silicon Valley desenvolveu-se em torno de Stanford e de Berkeley, não por acaso. Essa capacidade de atrair talento de todo o mundo, dar-lhes formação de topo e permitir-lhes desenvolver as suas ideias, podia ter um papel muito grande em Portugal. Mesmo, se quiserem, quase a um nível aparentemente mais baixo económico, a universidade podia ser uma grande indústria exportadora. O caso da Nova SB é interessante, quer dizer, passou em 20 anos de ser uma pequena faculdade de economia portuguesa para ser uma grande escola de gestão europeia. E isto tem um grande impacto na economia, na atração de talento, na criação de redes de contactos internacionais que eventualmente favorecem a economia. Eu acho que nós devíamos ser muitíssimo mais ambiciosos em relação à universidade. Temos as bases, podemos fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer. Meus caros, nós ficaríamos com vocês aqui muito mais tempo, já estamos a atingir praticamente a meia hora.
Agradeço imenso a vossa disponibilidade e a partilha de conhecimento, sair daqui mais rico, seguramente. Muito obrigado. É tudo, já sabe que pode ver este programa em amanhã.pt e também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode ouvir também no podcast, neste caso no Sim ou Não, e claro, pode ler no Jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta-feira com o Jornal Sol. Aqui debatemos questões estruturais para o futuro do país, com especialistas, e tem sido um gosto saber que somos cada vez mais vistos e lidos. Conto consigo na próxima semana.